Parque Nacional de São Joaquim, ele foi criado em 1961. Ele abrange 5 municípios catarinenses: Orleans, Urubici, Grão-Pará, Bom Jardim da Serra e Lauro Miller. Um dos objetivos dele foi a proteção dos remanescentes de mata de araucárias, embora também proteja as matinhas nebulares, os campos de altitude e uma parte de floresta de encosta. Essa riqueza de vegetação, de tipos diferentes de vegetação que compõem o bioma Mata Atlântica aqui na Serra Catarinense, é que traz a importância do parque para a preservação e para a proteção da natureza. Nasci e cresci aqui embaixo, no município de Orleans, e eu sempre fui encantado pela Serra Geral. Pra gente que mora aqui embaixo da serra, o fato de tu caminhar subindo a encosta da serra, subindo uma montanha, tu aprende a distinguir as várias camadas que tem na vegetação. Na parte baixa do parque é uma floresta mais parecida com Mata Atlântica, floresta de encosta. Aí ela passa para Mata de Araucárias. Após os 1.400, 1.500 metros, matinhas nebulares e no topo das montanhas, os campos de altitude. O principal atrativo, talvez, do Parque Nacional de São Joaquim seja o Morro da Igreja, Pedra Furada. Tem um apelo muito grande pela questão do frio e por ser um dos pontos mais altos de Santa Catarina. Mas o Parque Nacional não é apenas isso. É lindo tu entrar no meio da mata, fugir algumas vezes do caminho principal e ir observando a natureza. Ver a relação que os animais têm, as trilhas dos bichos, aprender a distinguir um caminho de um cateto, uma cutia, um tatu, ver em pequenas cavocas, troncos, um sapinho ali esperando a noite para sair. Encontrar um graxaim na volta das caminhadas à noite, observar ele pela pupila brilhando e ainda não ter a sorte de ter encontrado um leão-baia na região. Eu acredito que os parques nacionais têm a obrigação de fazer essa conexão do ser humano mais urbanizado com a natureza que ele acabou perdendo há algum tempo. As paisagens elas não se formam por acaso, elas têm uma história geológica por trás que condiciona essa formação. Essa história toda ela estaria enterrada se não fossem os rios esculpindo as rochas, escavando as rochas e mostrando essa história para que a gente possa ler ela no registro geológico. A região onde está inserido o Parque Nacional, ela tem uma importância muito grande como área de recarga e descarga do aquífero garimpo. Várias nascentes de rio, como o Rio Pelotas, Rio Três Barras e vários afluentes do Rio Canoas, nascem na região do parque pela formação geológica que o parque tem. Esses planaltos se devem justamente a essa última formação rochosa que se depositou a lava vulcânica e ela é muito firme, portanto ela mantém o relevo estável e consegue manter a paisagem dessa forma. É o segundo maior evento desse tipo na história da Terra. Então é bastante raro e por isso que ele condiciona essa formação dessa paisagem que também é rara. Não tem como te dizer o que é tu pegar um vento acima de 100 km por hora, temperaturas negativas, ter opostos no clima e tu acabar se apaixonando por isso, por essa natureza que cresceu em condições tão rígidas. Aqui na Serra Catarinense a gente pode iniciar a história
há 240 milhões de anos atrás. Os principais pontos turísticos que a gente vê aqui na Serra Catarinense têm relação direta com a história geológica desse ambiente. Então, tanto a formação dos cânions quanto a pedra furada, assim como as grandes cachoeiras ou até as pequenas, isso passou por muita história. Passou de lagos para um deserto, para um grande campo de derrame vulcânico, e hoje a gente vê as belas paisagens assim, na forma de coisas muito peculiares. E às vezes o turista não tem noção dessa magnitude, né? Do que está por trás. A gente vê o resultado hoje de uma história de milhões de anos atrás. Antes dos tropeiros virem para cá, os nativos já andavam por aqui e antes deles os homens da pré-história aqui no Urubici. A gente tem vários sítios arqueológicos, foi catalogado em média de 200, inscrições rupestres, danceiros, sepultamentos. A gente tem abrigos naturais de rocha, as paleotocas. A gente está nas cavernas Rio dos Bugres. Também a gente chama de cavernas porque os bugres andaram habitando, os índios, os nativos, né? Mas na realidade isso aqui são paleotocas. Você pode ver as garras dos animais, de tatus e preguiças gigantes da época da megafauna. Eles se extinguiram em torno de 10 mil anos. Chegou em torno aí de 2 a 3 mil anos atrás, os índios, eles andaram nesse local se refugiando devido às baixas temperaturas. Faziam fogo do lado de fora para se aquecerem dentro dessas tocas. Estamos indo em direção a um cemitério de campanha aqui dentro do Parque Nacional de São Joaquim, na localidade de Santa Bárbara. A gente tem vários na região, mas esse aqui mais visitado, né, o cemitério centenário. A gente chama de campanha por causa dos campos de altitude na época dos tropeiros, ligava Rio Grande do Sul a São Paulo, onde eles levavam as tropas, os animais, o gado. E quando acabavam falecendo, esses tropeiros eram sepultados nesses locais sagrados. Eles usavam as próprias rochas que a gente tem aqui de basalto, a gente tem muito aqui no campo, para fazer a cerca desse local sagrado, como se fosse montado essas pedras uma em cima da outra. Com a chegada dos tropeiros, parou o tropeirismo, veio as madeireiras. As madeireiras, desde os anos 40 até na década de 80, teve mais de 200 serrarias aqui, onde teve uma devastação gigante em termos de madeira de araucária, que é o pinheiro, embuias, canelas, cedros, né? Nos anos lá 70, de 60 a 70, foi criado esse parque para proteger a araucária. Mas também ajudando a proteger a araucária, ajudou a proteger várias nascentes de rios, várias plantas que são endêmicas dessa região, alguns anfíbios, animais. Esse parque para nós foi muito importante vir para cá. Há pessoas que não gostaram na época, mas hoje em dia as pessoas já estão mais cientes do que é um parque nacional.
Parque Nacional de São Joaquim, ele foi criado em 1961. Um dos objetivos dele foi a proteção dos remanescentes de mata de araucárias, embora também proteja as matinhas nebulares, os campos de altitude e uma parte de floresta de encosta, a floresta mais típica de Mata Atlântica. A araucária ela ocorre nas regiões mais altas do sul do Brasil, especialmente então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Dessa grande área de ocorrência sobrou muito pouco. Hoje, o que nós estamos vendo aqui na região do parque, principalmente, é a regeneração natural dessas matas. Estou aqui há 50 anos, então a gente já viu muitas mudanças. Voltou a araucária, está aumentando os volumes de água aqui. Os animais que tinham praticamente sumido hoje estão retornando aqui para a nossa região, então a gente fica feliz com isso. Papagaios, a gralha azul, paca, cutia, enfim, uma série de roedores, né, que fazem uso desse alimento e que ajudam a fazer a dispersão da espécie. Aqui já foi uma gralha azul que quebrou, ó. Toda ela quebra o cabinho para plantar. Ela já tinha enterrado esse aqui, ó. Como ela já tinha enterrado, nós vamos deixar onde estava. Aqui o pinhão fica no meio dela. Todas essas sementinhas pretas são pinhão, ó. Nesse talinho que é o miolo que dá o crescimento dela, que tem a umidade, né? A polinização ocorre pelo vento. O pólen sai do indivíduo masculino e vai parar no indivíduo feminino. E aí que ocorre a fertilização e a geração da semente. A partir do momento que eu consigo observar a pinha, ela demora em torno de 24 meses para que ocorra a produção ou a queda das sementes no chão, ou seja, as sementes maduras. E hoje muitas e muitas famílias sobrevivem da araucária da extração do pinhão. A gente faz o entreveiro, a paçoca, várias e várias culinárias com o pinhão, né? Hoje em dia o pessoal tirando o pinhão, extraindo, a araucária está ali, está produzindo. Hoje o pinhão tem mais valor do que a madeira. Além do recurso araucária, sob o ponto de vista madeireiro ou não madeireiro, que seria o pinhão, né, tem uma beleza cênica extraordinária. Essa região tem um potencial turístico enorme e o parque mostra isso. O turista vem buscar essa paisagem que ele já perdeu muitas vezes no Paraná ou em outras regiões, São Paulo mesmo. Ele já perdeu essa conexão com a floresta de araucária, com a araucária, que é um símbolo enorme da região. As pessoas estão valorizando a araucária, seja através dos pratos típicos com a culinária com pinhão, mas também pela beleza cênica que as árvores proporcionam a toda essa região de vales da Serra Catarinense, cânions com araucária. As pessoas agora estão percebendo, não, essa paisagem é que está me trazendo turista, essa paisagem tem um valor econômico muito maior do que se eu derrubar ela. Minha relação com o parque
ela se iniciou desde os primeiros dias de vida, né? Terras aqui no Morro da Igreja, elas eram dos meus familiares. Meu pai morava aqui. Para ele era normal ter a visão que se tem ali dos cânions, da formação rochosa que é a Pedra Furada. Para ele aquilo ali era algo comum. Era no verão, era um dia bem apropriado, né? Aí inventou de ir na janela furada e o meu pai ficou numa altura para guia para nós não se perder no mato. Realmente era muito difícil porque a visão que a gente se tinha ali era só dos cânions, né? Dos precipícios. Então eles começaram a descer no cânion e gritavam para o meu avô responder lá em cima se estava na direção certa, né? Mas existia uma certa dificuldade por causa do eco nos paredões. Mas foram no facão, cortando e conseguiram chegar lá. Aqui tem uma que eu estou sentado dentro da janela furada, não pegou total, porque não dava de se retirar para pegar o total do tamanho da pedra. Eu tenho muito orgulho em contar essa história e dizer que meu pai foi um pioneiro, né, da trilha da Pedra Furada. E eu poder estar dando continuidade aí nessa trilha aí, levando os visitantes. Então, o Parque Nacional de São Joaquim teve em 2017 pouco mais de 119 mil visitantes. O grande público visita o Morro da Igreja para avistar a Pedra Furada. Você pode simplesmente estacionar seu carro e contemplar a pedra, ou pode fazer uma caminhada de 6 horas até o interior da pedra. Hoje o parque é um dos 10 mais visitados do Brasil com o turismo de contemplação. Mas a história do parque e a história da região fala muito em cavalgada, muito em caminhada. O Parque Nacional de São Joaquim está inserido num projeto muito legal que é o Caminho das Araucárias. Caminho para pedestres que sai da Floresta Nacional de Canela, sai da região de Canela, vai atravessar São Francisco de Paula, passa Parados da Serra, Tainhas, passa toda a Serra Catarinense, do Rio Grande do Sul para a Serra Catarinense. E aqui no Parque Nacional de São Joaquim nós já implantamos um pedaço. Voluntários, parceiros estão nos ajudando a fazer a sinalização. A gente também tem um público muito interessante de ciclismo, várias trilhas de mountain bike podem ser acessadas aqui dentro do parque, o que transforma assim numa área com bastante oportunidade para quem quer fazer o turismo ecológico. Tem o cânion de Laranjeira, o cânion do Funil, campos de altitude na Santa Bárbara, que é um atrativo, né? Lá a gente tem uma dimensão do que era mata de araucária, o que é campos de altitude, mata atlântica, matinha nebular. Não tem como a gente pensar em proteção ou em conservação dos parques nacionais sem turismo. A gente não pode criar parques fortaleza. A gente tem que ter parques que as pessoas possam entrar, possam usufruir. É essa educação ambiental que é feita através do uso da área, do uso organizado da área, que vai facilitar o nosso serviço como gestor e também proporcionar que aquela área realmente fique conservada para as futuras gerações.
nativo daqui. Meu pai, minha mãe, meus avós, filho do fundador daqui de Superaguí. A gente vive da pesca e do turismo, né? Na temporada a gente vive do turismo. A gente fica satisfeito, né, quando vem bastante gente e sobra um dinheirinho a mais, né? Aí ele vem pra cá pra ver o mico-leão, papagaio e curtir a praia. A praia mais bonita que tem do Paraná é Superaguí, que é a nossa praia. O Parque Nacional do Superaguí ele foi criado em 1989, justamente para proteger essas densas faixas de praias arenosas, garantir populações de aves migratórias e também de espécies emblemáticas e ameaçadas que só existem aqui nessa região, como o mico-leão de cara preta e o papagaio de cara roxa. O Parque Nacional do Superaguí ele está localizado inteiramente no município de Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná. Ele tem uma área de quase 34 mil hectares, protege parcelas significativas de ecossistemas de Mata Atlântica, manguezais, restingas. O parque, além dele preservar esses ecossistemas tão importantes, tão ameaçados, ele possui no seu interior e no seu entorno aproximadamente 20 comunidades tradicionais que vivem basicamente da pesca artesanal. Aqui a gente tem a parte de Restinga e Praia Deserta da Ilha do Superaguí, Ilha das Peças, e para o interior da Bahia, principalmente ambientes de manguezais. A gente tem as comunidades tradicionais localizadas aí ao longo das ilhas e do continente. Aqui no Superaguí tem uma forma alternativa de turismo, onde os visitantes eles acabam interagindo com valores históricos, culturais das comunidades tradicionais, valores naturais também que fazem parte do hall de atrativos do Parque Nacional do Superaguí. O parque ele tem uma importância como tentativa de manutenção desses modos de vida dessas populações tradicionais. Uma grande parte da população local tem visto os benefícios que uma unidade de conservação pode trazer, tanto para a preservação quanto para alternativas de geração de renda, como o turismo. Porque é uma coisa que protege a vida nossa e a vida de quem já foi embora, do meu teteiravô, avô, bisavô, pai, mãe, que já foram embora dessa terra. E a gente sempre mantendo a cultura para não deixar cair, né? É um lugar mágico, né? O que mais me encanta aqui é essa amplitude, né? Aqui, por ser uma ilha, você vê longe, né? O horizonte é extenso. E esse contato direto com a natureza que você vivencia. Ó, se nós não preservar a natureza, quando for daqui amanhã não temos mais nada. O fandango é um patrimônio cultural brasileiro, né? E ele é realizado com mais intensidade aqui no litoral do Paraná, nos municípios de Guaraqueçaba e Paranaguá.
No Parque Nacional do Superagui ainda existem pessoas, né, que tocam esses instrumentos, a rabeca, a viola, o machete, que fazem a dança. Próximo ao entorno do parque tem o seu Leonildo, que ainda fabrica as rabecas maravilhosas, né? Põe em cima do machado com o martelo e eu bato ele para fazer aquele ponto. Tá vendo? Vamos lá, o fandango começou a dar roça. Meu pai fazia mutirão, juntava 40 pessoas para cavar a roça, cavalo. E à tarde voltava com um foguete que era tirado lá em casa para a pessoa voltar para casa. Aí que ia começar o fandango mesmo de verdade. Que o pagamento do pessoal era dançar, brincar e dançar. Até 8 horas do outro dia. Mas era legal e pesado. Quem não tivesse saúde, não batia fandango de tamanco. Não batia. A primeira vez que vi ele, só uma vez só. Meu Deus do céu, fiquei bobo na cara. Criancinha, tudo criancinha. Eu disse, mas isso aqui tem que amanhecer de bonito. Toca mais, seu Denir. Tô tocando, como é que não? Pode ficar firme lá que eu tô aqui. Mas deu um show. Eu acho que eles dançaram mais de 1 hora. As crianças do Superagui. Mas foi bonito. Pronto. Só me pedirem para ir cantar aí, em qualquer parte eu vou levar o fandango. E junto aí 2 ou 3 que saem da viola também comigo, aí nós vamos para lá fazer fandango. Superagui, Ariri, Barra de Ararapira, que gosta do fandango também, Cananéia gosta do fandango, São Paulo gosta, Curitiba gosta muito. O maior que tem no Brasil é a cultura. Não é só cultura viola, não é só cultura pescar, não é só cultura trabalhar numa casa. Não, tudo é cultura. Essas comunidades caiçaras, elas são oriundas de europeu, com índio, com afrodescendentes, né? A região do Parque Nacional do Superagui contribui para que essa cultura continue viva. Além disso, no Parque Nacional do Superagui tem aproximadamente uns 35 sambaquis. São amontoados de conchas, né, feitos pelos índios pré-históricos. Que normalmente essas comunidades de sambaquibas, eles viviam próximos ao mar e se alimentavam de conchas, moluscos, né? E as conchas eles iam depositando. E tem muita vegetação, então muitas pessoas passam ali e nem sabem que é um sambaqui. Então é uma história riquíssima de integração, né, entre a conservação e a cultura. A existência do Parque Nacional do Superagui vai conservar um pouco da história do estado do Paraná, vai preservar algumas espécies que são importantíssimas em nível mundial e a própria cultura caiçara.
papagaio de perto aqui, ó. O papagaio de cara roxa é uma espécie endêmica da Mata Atlântica. Ela ocorre do litoral norte de Santa Catarina, todo o litoral do Paraná e o litoral sul de São Paulo. No Parque Nacional do Superagui, a Ilha do Pinheiro é o principal dormitório do papagaio de cara roxa no Paraná. Eles se agregam em dormitórios, eles se juntam para dormir durante o final da tarde e pela manhã eles saem para se alimentar. E há muito tempo mesmo, os próprios moradores ali da vila do Superagui, da Barra, levam os turistas para ver a revoada, né? É um atrativo, é um espetáculo da natureza, né? Lindo. É uma espécie carismática, é uma espécie bonita, é uma espécie endêmica. Os moradores vivendo disso aí é o fundamental para a conservação de uma área, né? Na classificação da IUCN, ela era classificada como em perigo em 98, né? Logo que o projeto começou. Em 2003, ela mudou para vulnerável, então ela diminuiu a categoria de ameaça, né? E em 2017, ela mudou para quase ameaçada. O projeto começou e se fixou aqui, né, na Ilha Rasa, e a partir de então vem fazendo monitoramento reprodutivo e populacional. A instalação dos ninhos artificiais aqui começou em 2003. Foi o seu Antônio, né, que colocou um experimento lá de caixa. Os papagaios já utilizaram na hora, foi aceito na hora. Quando foi na época que eu curti a caixa, nós estávamos com 6 ninhos naturais, sabe? Eu que monitorava esses 6 ninhos. Daí me surgiu a ideia de curtir uma caixa, curtir. É um bicho que gosta de oco. Não, mesmo foi eu acho mês de setembro que nós pegamos a caixa. Em novembro, que a gente passou para ver, já estava na caixa. Uma caixinha só que eu fiz. Daí, naquele ano, surgiu um filhote. A gente foi convidado para ajudar o projeto aqui dentro daí, né, sobre o papagaio cara roxa. E daí, a gente abraçou essa causa deles, né? Esse projeto que a gente trouxe para nós, para a gente que já fazia coisa diferente, foi uma escola para nós. Então, com a ajuda das pessoas, com a educação, com os ninhos artificiais, a população recuperou, né? Aqui no Paraná, a gente contabilizou aproximadamente 7.000 papagaios e em São Paulo, 1.700. Aqui no litoral do Paraná quanto o sul de São Paulo, o papagaio de cara roxa está protegido por um conjunto de unidades de conservação. Então, tanto a área de proteção ambiental de Guaraqueçaba quanto o Parque Nacional do Superagui são áreas muito importantes para a conservação do papagaio de cara roxa. O lugar que eu mais gosto, sinceramente, é aqui do Pinheiro, sabe? Ver a revoada, todo lugar que você vai é lindo, sabe? Um parque, ele tem como um de seus objetivos a visitação. Não uma visitação apenas como um lazer. É uma forma alternativa, onde agrega uma vivência com a cultura, com a parte histórica. Ela é, além de tudo, uma experiência com a natureza.
Dentre esse leque de opções e de atrativos do parque, além da praia, na proximidade da vila, tem a praia deserta, com cerca de 38 quilômetros de extensão, Baía de Pinheiros, na Baía de Guaraqueçaba, temos cachoeiras, né, no Cebuí, por exemplo, atrativos históricos como o Sambaquis, como as ruínas da colonização suíça, algumas igrejas bastante históricas também, na colônia de Superagui, na Ararapira. Também tem um turismo voltado para a gastronomia, né? São práticos típicos da cultura caiçara, que envolve basicamente frutos do mar, né? Camarão, peixe, ostra. Uma faixa bastante grande de turistas, eles buscam o Superagui para um turismo de observação de animais. Principalmente o mico-leão da cara preta, o papagaio da cara roxa, golfinhos, aqui na Baía da Barra do Superagui, na Baía da Ilha das Peças. Vamos lá. É o meu jeito de pensar, planeta Terra. Daí você vai do planeta Terra, Brasil. Brasil, Paraná. Paraná, Superagui, aqui, né? Só existe aqui. Para pensar, mico-leão da cara preta, uma espécie endêmica daqui, né? Só existe aqui. Existe aproximadamente 400 indivíduos. Eu penso assim que eu sou um privilegiado. As unidades de conservação, elas são muito importantes, né? Tanto para a conservação mesmo de biomas, quanto para as populações, as comunidades que vivem nessas unidades de conservação. E o turismo é um dos fundamentais alicerces para que essas comunidades consigam sobreviver da natureza. Então, a Grande Reserva da Mata Atlântica é uma iniciativa de várias instituições, né? O principal é a produção da natureza. Comunidades tradicionais e locais poderem viver de ecoturismo. É um modelo, né, que pode ser seguido para toda essa extensão de Mata Atlântica ainda contínua. O norte de Santa Catarina e o sul de São Paulo é um grande bloco, é o maior remanescente de Mata Atlântica ainda no Brasil. Existem muitas iniciativas já de conservação, muitas comunidades tradicionais, e a gente precisa juntar essas duas agendas de conservação e produção de natureza, que as comunidades consigam se beneficiar com isso, né? Superagui tem um potencial enorme para o turismo, porém, como o turismo aqui ele tem esse caráter de autogestão de base comunitária, tem que ser dado o tempo das comunidades e elas que têm que ter o interesse em desenvolver esse turismo. Eu acho que teria que ter mais esse envolvimento, entendeu? Tem gente da comunidade que eu acredito que nunca viu uma revoada dos papagaios lá na Ilha dos Papagaios, entendeu? O turista vem, é bom, é ótimo. Cara, esse aqui é nosso, nós temos que cuidar para nós. Mas se o pessoal da ilha, todo mundo ter essa consciência, assim, de que, pô, é importante, assim, a parte da preservação, eu acredito, assim, numa comunidade melhor, assim, sabe? Eles moram também numa unidade de conservação e se sentir inserido, não excluído dessas áreas, né? Você parar de ver a natureza como uma inimiga e ela passar a ser tua aliada, né? Vou mostrar para vocês a Pedra Furada, o maior cartão postal aqui do parque. É um monumento geológico, né, que ficava dentro da propriedade da minha família.
Eu comecei a trabalhar como guia muito cedo. Meu pai tinha uma roça ali mais para frente. Então conhecia bem essa região aqui da Perfurada. O vilarejo é o Sítio do Mocó, onde eu moro. É uma comunidade que fica bem no limite do parque. Para cá para cima é parque, lá já é fora. O Parque Nacional Serra da Capivara está localizado na Caatinga, na região semiárida do sudeste do Piauí. Existem 4 municípios no entorno do parque, que é São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí. O Parque Nacional Serra da Capivara foi criado em 1979 para proteger a biodiversidade da Caatinga e também os sítios arqueológicos. O parque ele vem ajudando a preservar muitas espécies ameaçadas de extinção. Nós temos a lagartixa que é endêmica, que chama lagartixa da serra. Nós temos as 3 espécies de onça também. Saguis, nós temos macacos pregos, coruja, ave de rapina. Um bom exemplo também o tatu-bola. Há uns 10, 15 anos você quase não via mais. Era raramente. Hoje você já vê com uma certa frequência. Aqui, ó. Aqui dá pra ver que é o rastro da onça vermelha aqui, ó, da parda. Aqui é o casco de um tatu-bola. Provavelmente foi a onça, né? Ela anda aqui nas estradas, ela anda caçando, né? Fica na espreita. Quando o bicho aparece na estrada, ela vá, pega. Aqui tá a marca da presa dela, pegou aqui, ó, e quebrou. No bioma Caatinga ele foi catalogado 56 espécies de cactos. Esse aqui é a coroa de frade. Essa bola de espinho, né? E ela chama coroa de frade por causa esse tupete vermelho dela, né? Lembra o chapeuzinho de frade. Essa família de plantas, ela faz a substituição das folhas pelos espinhos, que é uma maneira de adaptação também para poder resistir o período de seca aqui no sertão. Tem muitas espécies da caatinga que nas primeiras chuvas, antes de sair a folha, sai a flor. Quando você vai guiar o pessoal, por exemplo, de São Paulo, do Rio, do sul do país, né? Às vezes pessoas que vê falar na caatinga só aquela parte da época da seca, aquele aspecto, não diria feio, que eu não acho feio, mas um aspecto aparentemente morto, a planta, né? Porque você acha que tem vida, só a coisa que está ali com folha, com verde, aquele verdão, mas não é. Ela está viva, né? Ela só está adormecida por algum tempo. Dá uma paisagem muito bacana, muito bonita, misturada com verde, com cores de flores, né? O parque ele é composto por 4 serras principais aqui. Tem a Serra da Capivara, tem a Serra Talhada, onde fica a região da Perfurada, tem a região da Serra Vermelha, tem a região da Serra Branca. A formação desse planalto foi formada por volta de 360, 500 milhões de anos. Os vales eles foram escavados por rios passando ao longo do tempo e nessas formações arredondadas, né, que formando torres, são frutos do vento, da chuva. O vento vai lixando e vai erodindo e levando todo esse sedimento lá para baixo. Você sente a rocha se desmanchar, saindo as partículas de areia. Mas isso aqui, numa escala geológica, né, é muito tempo para se formar esses buracos, né, fruto do vento, né, para desfazer. A caatinga ela é fascinante, ela é exuberante. E a caatinga tem muito a ver conosco, com as pessoas, com o sertanejo. Nós somos assim como a caatinga, resistentes, resilientes. O parque são as pinturas rupestres, o parque é a paisagem cultural, essa paisagem geológica, o parque é essa diversidade biológica da flora e da fauna, e o parque somos nós. Além de ser um patrimônio da humanidade, ele é essencialmente nosso. Então hoje a nossa responsabilidade é preservar esse patrimônio, é preservar esse legado.
Na região do Parque Nacional Serra da Capivara, os principais sítios que são encontrados são os abrigos com pinturas rupestres, ou seja, são as áreas protegidas, né? Algumas dessas cenas a gente reconhece e a gente trabalha com a questão do tema, da cena e da técnica que foi utilizada para realizar as pinturas. Normalmente, as pinturas que mais chamam a atenção na região da Serra da Capivara são aquelas que têm cenas, que têm temas, que estão contando alguma história, né, que fazem parte de um sistema de comunicação. Quando tem uma cena de caça, quando tem uma cena de ritual, né, vários homenzinhos, né, embaixo de uma árvore, quando tem uma cena de dança, quando tem esse tipo de cenas que parecem ter movimento e que juntam, né, vários desenhos, né, vários grafismos, essas são as cenas que mais chamam a atenção na Serra da Capivara. Em 1963, eu trabalhava na Universidade de São Paulo, no Museu do Ipiranga, era arqueóloga lá. E uma pessoa que veio visitar me disse, lá perto da minha cidade, no sul do Piauí, também tem esses desenhos de índios. Me mostrou umas fotografias. Depois, então, veio 64, eu tive que ir embora para a França, mas aquelas pinturas ficaram na minha cabeça. Eu vim em 1973 com os meus alunos da França, eu vim aqui para o Piauí e ficamos aqui 2 meses, e nesses 2 meses nós já descobrimos mais de 100 sítios com pinturas. Inclusive algumas pessoas diziam, mas o que a senhora se importa com esses desenhos que aqueles bichos pelados que andavam por aqui faziam? O que tem aí é único. Quer dizer, hoje nós temos mais de 400 sítios com pinturas. Tudo isso precisa ficar protegido. Os bichos pelados que andavam por aqui fizeram coisas muito bonitas. A região da Serra da Capivara, no meu ponto de vista, é o paraíso arqueológico. Embora existam outros locais muito importantes em termos de arqueologia no Brasil, a região da Serra da Capivara ela é de extrema importância pela quantidade de sítios, pelos tipos de vestígios, pela possibilidade de se continuar pesquisando quando os grupos humanos chegaram na América. Em 73 eu já comecei a fazer escavações. Quando o resultado da datação me foi comunicado, já tinha 58 mil anos. Eu então fui ao laboratório e disse, olha, vocês devem ter misturado as minhas amostras com outras, que na América não pode ter 58 mil anos. Aí a diretora do laboratório disse, continue trabalhando lá, a amostra é tua. Sabia sobre o povoamento das Américas até se descobrir, né, ocupações humanas antigas aqui na região da Serra da Capivara, era que os grupos humanos teriam saído da Ásia, né, teriam atravessado o Estreito de Bering num período em que estava mais frio e a água congelou, e que esses grupos humanos teriam se deslocado caminhando até a América, e que os sítios mais antigos estariam então na região da América do Norte. Mas a gente acha que não foi o único período, nem a única rota, o único caminho. A importância da Serra da Capivara é que era uma região extremamente rica do ponto de vista do meio ambiente. Lá no alto do Planalto era a floresta amazônica e aqui na planície Mata Atlântica. 2 biomas muito diversificados e muito ricos, com fauna, flora diferente. Então, esses povos africanos que chegaram aqui se instalaram aqui na região e não precisaram mais sair daqui porque tinha muita comida, tinha os abrigos, água, todo o necessário para eles viverem.
Eles viviam sim bem na região, tanto, como diz a doutora Eniede, que sobrava tempo para realizar as pinturas. O parque é super importante por preservar esses dois tipos de patrimônio, tanto o ambiental quanto o arqueológico e cultural. Eu nasci e me criei aqui no povoado Sítio do Mocó. Quando eu criança, que eu já brincava vendo essas pinturas ali perto da Pedra Furada. Tudo era sítio arqueológico, então a gente via tudo aquilo, aquelas inscrições ali, mas só que a gente não sabia o que era, né? Eu gostava de perguntar ao meu pai, quem fez isso? E ele só falava isso aí foi os índios. E assim a gente ficava preservando aquelas pinturas, não deixava as pessoas tocar, porque meu pai sempre falava, né? Olha, vocês não toquem nisso aí, vocês não ficam rabiscando em cima dessas pinturas, porque vai vir muita gente, carro, ônibus, até avião, para vir ver isso aqui. Aqui era um povoado muito isolado, só vinha quem tinha negócio, né? Às vezes a gente procurava um homem aqui dentro dessa comunidade que você não encontrava. Todo mundo tinha que sair para trabalhar fora e hoje não, o pessoal fica aqui. Se nós tivéssemos estragado aquilo ali, hoje nós não estávamos sendo os herdeiros pré-históricos como a gente está sendo agora, né? Que a gente vive do turismo. O artesanato e o restaurante está dando para mim me manter minha família. Todo mundo aqui da comunidade está envolvida com o turismo, né? Tem os artesãos, tem os apicultores, tem um restaurante, né? Tem as guariteiras, tem os guarda florestal, os prestadores de serviço. Então, essa comunidade inteira está envolvida. Que não está empregado, tem o irmão, tem algum parente que está envolvido. A doutora Nieta, ela não chegou atropelando todo mundo, não, ela foi preparando, foi trazendo alguns cursos, foi trazendo alguns projetos para as pessoas. O pessoal trabalhava, vivia da caça e da roça, então ela foi conversando com as pessoas e foi botando o pessoal para trabalhar na escavação, na conservação. E aí foi aí que o pessoal foram aprendendo a preservar. De início, quem ficava nas guaritas eram os guardas. Então a fundação resolveu contratar mulheres. Ela sempre tem um pouco mais de cuidado. E também porque as mulheres na região têm muito problema com abuso, essa violência doméstica, né? Então era uma maneira de empregar mulheres que teriam mais dificuldade, porque a maioria não tem muito estudo. Que foi muito bom. Bom para elas, né? Lógico, porque tinham trabalho. Passaram vamos dizer, a valorizar mais o parque também, né? Que elas têm até orgulho de trabalhar, né? Na Serra da Capivara. Mas me encanta esses paredão aí. Muito lindo. Fiquei muito feliz quando eu comecei a trabalhar. Que ganhei meu primeiro salário. Foi meu primeiro emprego. Nunca tinha ganhado salário. Aí fazia a limpeza das tocas, onde tem as pinturas rupestres. Depois que me passaram para outras guaretas, que a gente fica só nas portarias.
mas eu já era como guariteira. 17 anos que trabalho no parque. Eu gosto de atender os turistas. Gosto de ver assim, o parque bem cheio de visitantes. Fico muito feliz. Mudou muito minha vida. A minha vida, de meus filhos. É de todos aqui do sítio, da comunidade. Graças ao parque e à fundação e o resultado das escavações, surgiu o Museu do Homem Americano e agora há pouco tempo o Museu da Natureza. A comunidade está se aproximando mais e está entendendo o que o parque significa. A gente tem que preservar bem a natureza. É o parque que está nos sustentando. Se algum dia esse parque acabar, a gente acaba junto, né? Os mais velhos falavam que ainda vai aparecer alguém para fazer estudo disso aqui, e isso aqui vai ser o futuro de vocês. E está sendo, né? Hoje eu me sinto uma herdeira pré-histórica nesse sentido. Costumo dizer que eu sou da era da Nied Guidon. Era a Nied Guidon chegando aqui no início da década de 70, eu nasci em 1972. Sempre me chamou a atenção a natureza, né? Estar em contato com a natureza, sempre gostei. Eu já trabalho no Parque Nacional Serra da Capivara há 26 anos. E ver que as pessoas estão chegando e ficam impressionadas, né, com as belezas que a gente tem aqui é fantástico. Em 93 a gente fez o primeiro curso de guias, junto com o IBAMA na época e o IFAM e a Fundam. Desde o início a intenção foi criar emprego, educar as pessoas para receber o turista. O desenvolvimento econômico e social ia ser a única saída que toda esta região tinha e que podia proteger o patrimônio. Primeira função do guia é proteger o parque. Bom, o carro-chefe do Parque Nacional Serra da Capivara é a visita aos sítios arqueológicos. Maior concentração de pinturas rupestres do continente americano. A maioria fica muito impressionada. As pessoas às vezes não têm a noção de que os sítios arqueológicos eles estão associados a esse tipo de formação geológica que é única, a exuberância dos cânions, né? Não tem só pintura rupestre, não tem só arqueologia. A gente tem muito ecoturismo. Você pode fazer trilhas para chegar em mirantes, né, vistas panorâmicas, ou mesmo explorar fundos de gargantas, né, fendas. O Parque Nacional Serra da Capivara possui inúmeros circuitos. O Desfiladeiro da Capivara, o Baixão da Pedra Furada, a própria Pedra Furada, um dos ícones do Parque Nacional. Temos a entrada da Serra Branca e a da Serra Vermelha. Baixão das Andorinhas, onde no final de toda a tarde voltam andorinhões de coleira fazendo revoadas, né, para se abrigar. Temos também como atrativos a observação de fauna. A fauna de Caatinga, ela é bem exuberante, uma ave fauna muito rica. É
Além disso, a gente tem muitos circuitos que privilegiam a vida das pessoas que moravam aqui antes do parque ser criado. Muitas famílias, né, que moravam aqui, né, na época da extração da maniçoba, que é um látex que se encontra em alguns tipos de plantas aqui da Caatinga. Cerâmicas. Esse aqui parece ser uma bordinha de uma panela. Na Segunda Guerra Mundial, se descobriu que a maniçoba tinha umas propriedades tão boas quanto a da seringueira. E aí as pessoas vieram para cá e aproveitavam a formação natural das rochas e fizeram essa construção bem rústica, né? E o turista pode passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, se quiser, e sempre vai ter o que ver. Tem gente que visita na época da seca e depois volta na época que choveu, porque são as paisagens completamente diferentes. É um bioma onde você consegue ver mais o ciclo da vida do que em relação aos outros biomas brasileiros. A Caatinga está em constante transformação. Entre janeiro e abril, a vegetação exibe um verde bem exuberante. Basta algumas pequenas chuvas no início do período para toda a vegetação voltar a ficar verde. Existe também o período de transição entre o verde intenso e o seco intenso, onde a Caatinga exibe uma paisagem meio de outono europeu. A partir de setembro, toda a vegetação deixa cair as suas folhas. Ela exibe os caules, os galhos esbranquiçados. Nesse momento é que você vê a verdadeira cara da Caatinga, né? E o que o próprio nome significa, né? Que é a Mata Branca. Todo mundo olha meio a Caatinga como um ambiente depauperado, né? Seco. E não é isso, né? As pessoas voltam transformadas. Isso é muito bom. Eu fui criado dentro do Cerrado, dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Eu amo esse lugar, eu amo todo esse ambiente. Então isso daqui para mim é minha vida. Eu sou condutor de turismo, comecei a atuar há 10 anos. Chapada dos Guimarães, eu costumo falar que é a meca do ecoturismo. O visitante ele tem contato direto com a natureza, direto com o bioma. Ele chega e a princípio ele não conhece nada e o condutor, o guia que está conduzindo o visitante, ele vai esclarecendo esses pontos que são pontos interessantíssimos, né, em relação ao bioma, em relação à flora, à fauna. E principalmente em relação à história em si do Cerrado. Ele demorou 75 milhões de anos para se adaptar. As árvores do Cerrado possuem essa casca grossa, né? Bem rústica mesmo, que é para aguentar a época da seca, que geralmente tem o fogo. A gente tem 11 variações de cerrado, né? Uma dessas variações assim, que é muito interessante, que é a vereda. Ela indica o local onde tem água. O Cerrado também é conhecido como berço das águas. Então aqui é a Cachoeira da Andorinha. Tem 30 metros de altura, né? Temos 400 cachoeiras dentro da Chapada dos Guimarães. Essa é uma das mais lindas que a gente tem dentro do Parque Nacional.
Os principais atrativos do parque da Chapada dos Guimarães são Cachoeira dos Namorados e Cachoeirinha, a Cachoeira Véu de Noiva, que é o nosso cartão postal. Aí a gente tem o Circuito das Cachoeiras, que são as 7 cachoeiras, tem o Morro de São Jerônimo, Cidade de Pedra e o Vale do Rio Claro. Cidade de Pedra é um paredão de 300 metros de altura que mais caracteriza a Chapada, né? A gente consegue visualizar os paredões vindo de Cuiabá para a Chapada. O sol bate naquele tom avermelhado, dá aquela ênfase no paredão. A gente tem a Crista de Galo que está no Vale do Rio Claro, que é possível subir na Crista de Galo, uma pequena formação rochosa de 30 metros de altura, onde a gente tem um visual de 360 graus. E no final do roteiro, a água límpida, né? Que é da nascente do Vale do Rio Claro. Ali a água é cristalina, que termina o passeio num banho maravilhoso. Crescendo o número de visitantes cada ano, um pouco é reflexo desse ordenamento, um pouco é crescimento mesmo, e a gente corre atrás para dar conta de cumprir, né? A gente tem que ter plaquinha, tem que ter a trilha certa, tem que ter horário. Por ser um espaço público, tem regra sim e fica bem melhor para todos. Então a gente anda hoje em dia, quase não vê lixo, não vê ruído, então você vê os lugares bem preservados. Você consegue tomar banho e ter o seu momento de distração e, né, lazer num espaço mais conservado. Eu acredito muito que o turismo é uma coisa que pode ajudar a enriquecer demais a experiência dentro de parques nacionais. Aqui na Chapada dos Guimarães foi incrível o desenvolvimento, assim, que se deu através da atividade do turismo. O visitante hoje vem atraído pelo Parque Nacional e aí ele quer ver o que mais tem. Que até então ele acredita que ele está vindo para a cachoeira tomar banho. No decorrer da trilha, ele já está percebendo que ele está num ambiente completamente diferente, árvores retorcidas, né, uma fisionomia própria que o Cerrado tem, né? Uma riqueza tão fascinante que o visitante, quando chega e tem o conhecimento do local, do bioma, da flora, da fauna, sai completamente transformado. Eu amo isso. No final da década de 70, 75, 77, 78, a gente subiu para a Chapada. Eu fazia o levantamento das orquídeas, né, da flora. E aquilo serviu tudo de estímulo para que a gente pudesse continuar andando pela Chapada, conhecendo. E aí também não era só plantas, cachoeira, caverna, sítios arqueológicos, a história toda. E aquilo foi, assim, cada vez mais nos motivando a conhecer a Chapada e com essa preocupação de como preservar isso. Nós estamos exatamente numa transição riquíssima entre Cerrado, Amazônia,
e Pantanal. E é importante lembrar que a gente está no Planalto, o Planalto que abastece o Pantanal. O Parque Nacional Chapada dos Guimarães está localizado ao sul do estado de Mato Grosso, com 62% da sua área no município de Cuiabá, a capital do estado de Mato Grosso, e 38% da área no município de Chapada dos Guimarães. As pessoas que vêm visitar o Parque Nacional Chapada dos Guimarães geralmente chegam em Cuiabá, dá uma distância de 1 hora até Chapada dos Guimarães. São poucas as unidades de conservação que nós temos próximas às capitais, né? Que as pessoas têm esse contato direto, mais um parque nacional. Ter essa porção de cerrado preservada no meio da América Latina, no meio da América do Sul, é de suma importância para a região, para a manutenção hídrica também do estado e para a preservação ambiental. Cuiabá é a cidade mais calorosa desse país. Imagina se você não tem uma opção de vir aqui, tomar um banho de cachoeira, de respirar esse ar de montanha. Está bem localizado, fácil acesso, é diferente do parque que está lá dentro do Pantanal. Precisamos ter, sabe, esse refúgio, né? E que a gente possa andar aí dentro sem fazer barulho, observar essa fauna, né? Aqui tem arara, tem ar muito bom. A Chapada dos Guimarães é como se diz, é um vertedouro. Nós estamos em cima aqui do aquífero Guarani, tem água em abundância. É difícil pensar na Chapada dos Guimarães sem o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, né? O que seria se não tivéssemos as cachoeiras, os mirantes conservados e preservados, as pessoas sendo atraídas por isso, gerando renda, emprego. No momento da criação, saiu uma pergunta, e isso foi estampado no jornal, escrito assim, e agora Chapada? Que Chapada ia acabar, que criaram um parque nacional. Aí, ultimamente, eu digo assim, olha a resposta que está vindo. Porque hoje, se as pessoas, grande parte, vem a Chapada, se tem um comércio, se tem aí algumas profissões, tudo isso é consequência desse parque. O objetivo do Parque Nacional é proteger amostras representativas dos principais ecossistemas brasileiros, no seu modo natural, onde você possa permitir atividades de uso, de pesquisa, educação, recreação. As pessoas que fazem o parque acontecer são várias, né? Nós começamos desde aqueles do movimento ambientalista da década de 80 para a criação do Parque Nacional, que até hoje são super parceiros da unidade. A própria equipe mesmo, com servidores do ICMBio, os voluntários que ano após ano vêm aumentando e procurando cada vez mais, não só o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, mas outros parques para prestar serviço voluntário. A brigada, pesquisadores, os próprios visitantes, os moradores locais, as comunidades do entorno, guias, são várias pessoas que fazem a história desse parque. Bom, a sociedade ela pode fazer muito para conservar e preservar o cerrado. Primeiro, ela precisa entender que o cerrado faz parte do seu dia a dia, que sem essa matinha torta, que muitos acham que é apenas uma mata torta, muitas coisas não estariam acontecendo e não existiriam, né? O desafio é esse. De poder deitar aqui, como a gente fez ontem à noite, olhar esse céu todo e dizer assim, puxa, quantas serão pessoas no mundo que estão fazendo isso agora? Tá entendendo? Isso aqui eu acho importante para valorização, para pertencimento, porque é um bem de todos, né? A gente já teve aí incêndio de mais de 20 dias, direto. A maioria dos incêndios parte daquele lado lá, então ele pega aquele morro e aí, meu amigo, é um abraço. A partir desse mês de agora, julho, agosto, setembro, é alerta total, né?
conheci o Parque Nacional Chapada dos Guimarães em 2002. Foi a primeira brigada minha que eu fui passar a saber o que era o Parque Nacional, entendeu? Na época a gente não fazia o manejo de fogo como a gente faz hoje. Quando saía os focos de incêndio para a gente ir combater. A primeira brigada do parque foi contratada em 2002. Então, nós temos, com esse programa, né, atingido essas comunidades rurais, formando gente, contratando gente. Os brigadistas são grandes agentes ambientais nas suas comunidades de origem. São pessoas valorizadas, importantes e tal. Agosto, setembro, o pico da seca no Cerrado, coincide com o momento em que nós temos os incêndios de maior intensidade e de maior extensão dentro do Parque Nacional. Esses brigadistas ficam de prontidão e sempre que há um incêndio detectado, seja por imagens de satélite ou, o que é mais frequente, a partir dos nossos pontos de observação, a brigada geralmente dá o primeiro ataque ao incêndio florestal. Antigamente não tinha esse ponto aí. Então, quando a gente chegava no foco, já estava bem alastrado. É fogo de 2, 3 horas já queimando. Hoje não. Hoje nós conseguimos chegar no fogo com 30 minutos. Nós já tivemos aqui parque queimado em mais de 50% da sua área. Os atrativos turísticos são fechados. Há uma perda econômica importante para o município da Chapada dos Guimarães, Cuiabá, onde o parque está situado. E também temos grandes perdas da biodiversidade do Parque Nacional. A brigada de incêndio é importante no parque aí justamente por causa disso, porque a gente não deixa o fogo atingir o parque. A gente está protegendo o nosso meio ambiente aí, os nossos animais. O Cerrado é muito diverso. Nós temos desde florestas até campos abertos. As florestas são ambientes sensíveis ao fogo, enquanto que campos, áreas de cerrado mais aberto, de copa aberto, são ambientes que nós chamamos de propensos ao fogo, que convivem com o fogo, que evoluíram com o fogo. Ele não tinha a recorrência que tem hoje, então por isso a gente fala também de um regime alterado pela presença humana. Mas, de todo modo, há adaptações do cerrado à passagem do fogo. Essa é uma planta que nós chamamos de adaptada ao fogo. É uma espécie que floresce logo após a passagem do fogo. Ela aproveita dessa oportunidade aberta, diminui aqui a competição com outras plantas. Então essas florezinhas vão começar a ser visitadas por abelhas, né, insetos, transportando pólen. Essa planta, ela tem uma cortiça que recobre toda a árvore, tá? É uma casca bem grossa, né, que oferece uma proteção térmica, inclusive, para a passagem do fogo. Hoje você quer tomar um banho em cachoeira, você vai ali, tem a cachoeira. Tem vários pontos de visitação que você pode ir, contemplação, entendeu? Então, eu aprendi a dar mais valor para esse lado, porque para mim não tinha importância essas coisas. Então, hoje para mim é muito gratificante e emocionante ao mesmo tempo, né? Preservar, cuidar é a nossa finalidade.
Essa daqui é uma pegada fresca da raposa. Provavelmente ela passou aqui mais cedo um pouco. Isso daqui é característico dela, gente. Essas pegadas uma atrás da outra, em linha reta. Eu tô aqui fazendo pesquisa, eu tô tendo novas informações sobre a espécie, o que vai auxiliar na preservação da espécie, mas que também vai ser super importante para a gestão do próprio parque, para eles saberem quais são as riquezas que eles têm aqui, as riquezas naturais, como agir, o que preservar. Então, a espécie que eu estou pesquisando é a Licalops vetulus, que é a raposa do campo. Ela é endêmica do Cerrado, né? Só ocorre nesse bioma e de áreas abertas, como essa que a gente está aqui agora. Então, a minha relação com o parque é muito... vai além do profissional. E eu vim para pesquisar lá muito pelo vínculo afetivo que eu já tinha de voluntária com o parque, mas também pelas pressões de degradação que tem sofrido o Cerrado, que tem sofrido a área. O voluntariado foi uma experiência ímpar, foi o meu primeiro voluntariado em parque, então foi muito importante para mim para criar vínculos aqui. E esses vínculos que tornaram possíveis a pesquisa, né? Eu retornar como pesquisadora. Nasci em Cuiabá, moro já há 18 anos em Chapada. A gente ouvia muito falar sobre o Parque Nacional, tem o parque, tem a Cachoeira Véu de Noiva, mas a gente nunca sabia, e a gente mora vizinho. Minha história com o Parque Nacional começou no ano de 2014. A gente fez uma atividade didática e foi falado sobre o programa de voluntariado. E aí houve um interesse da minha parte em estar participando. De lá para cá, nunca mais saí do parque. A atividade dos voluntários é bem diversificada, desde atendimento ao público que chega em Chapada. Faz manejo de trilha, pintura de placas, apoio às atividades didáticas que o Parque Nacional faz, né? Que é acompanhar alunos, pesquisadores no circuito. Onde a gente não pode estar, eles estão lá representando o parque. O que mais me encanta é poder ver as pessoas chegarem e a gente poder fazer aquela primeira recepção, falar sobre o parque, falar sobre os atrativos que a gente tem aqui e ver que as pessoas realmente se encantam. Basta a gente querer implantar essa ideia de conservação para as pessoas, sem elas terem um real conhecimento do que preservar para quê. Você saber que você pode contribuir em uma causa que você acredita, que tem um retorno que é muito maior, né? Incrivelmente maior de conhecimento, de aprendizado, de troca de saberes entre as pessoas, vai muito além do financeiro. O trabalho de voluntariado é muito importante. Eu nunca vou parar, eu falo com todo mundo que eu sou voluntária. Antes de ser pesquisadora, eu sou voluntária.
Eu nasci e me criei aqui no povoado Sítio do Mocó. Quando eu criança, que eu já brincava vendo essas pinturas ali perto da Pedra Furada. Tudo era sítio arqueológico, então a gente via tudo aquilo, aquelas inscrições ali, mas só que a gente não sabia o que era, né? Eu sempre gostava de perguntar ao meu pai, quem fez isso? E ele só falava isso, isso aí foi os índios. E assim a gente ficava preservando aquelas pinturas, não deixava as pessoas tocar, porque meu pai sempre falava, né? Olha, vocês não toquem nisso aí, vocês não ficam rabiscando em cima dessas pinturas, porque vai vir muita gente, carro, ônibus, até avião, para vir ver isso aqui. Aqui era um povoado muito isolado, só vinha quem tinha negócio, né? Às vezes a gente procurava um homem aqui dentro dessa comunidade que você não encontrava. Todo mundo tinha que sair para trabalhar fora e hoje não, o pessoal fica aqui. Se nós tivéssemos estragado aquilo ali, hoje nós não estávamos sendo os herdeiros pré-históricos como a gente está sendo agora, né? Que a gente vive do turismo. O artesanato e o restaurante está dando para mim me manter minha família. Todo mundo aqui da comunidade está envolvida com o turismo, né? Tem os artesãos, tem os apicultores, tem um restaurante, né? Tem as guariteiras, tem os guarda florestal, os prestadores de serviço. Então, essa comunidade inteira está envolvida. Que não está empregado, tem o irmão, tem algum parente que está envolvido. A doutora Nieta, ela não chegou atropelando todo mundo, não. Ela foi preparando, foi trazendo alguns cursos, foi trazendo alguns projetos para as pessoas. O pessoal trabalhava, vivia da caça e da roça. Então, ela foi conversando com as pessoas e foi botando o pessoal para trabalhar na escavação, na conservação. E aí foi aí que o pessoal foram aprendendo a preservar. De início, quem ficava nas guaritas eram os guardas. Então a fundação resolveu contratar mulheres. Ela sempre tem um pouco mais de cuidado. E também porque as mulheres na região têm muito problema com abuso, essa violência doméstica, né? Então era uma maneira de empregar mulheres que teriam mais dificuldade, porque a maioria não tem muito estudo. Que foi muito bom. Bom para elas, né? Lógico, porque tinham trabalho. Passaram vamos dizer, a valorizar mais o parque também, né? Que elas têm até orgulho de trabalhar, né? Na Serra da Capivara. Mas me encanta esses paredão aí. Muito lindo. Fiquei muito feliz quando eu comecei a trabalhar. Que ganhei meu primeiro salário. Foi meu primeiro emprego. Nunca tinha ganhado salário. Aí fazer a limpeza das tocas, onde tem as pinturas rupestres. Depois que me passaram para outras guaretas, que a gente fica só nas portarias. Mas eu já era como guariteira. 17 anos que trabalho no parque. Eu gosto de atender os turistas. Gosto de ver assim, o parque bem cheio de visitantes. Fico muito feliz. Mudou muito minha vida. A minha vida, de meus filhos. É de todos aqui do sítio, da comunidade. Graças ao parque e à fundação e o resultado das escavações, surgiu o Museu do Homem Americano e agora há pouco tempo o Museu da Natureza. A comunidade está se aproximando mais e está entendendo o que o parque significa. A gente tem que preservar bem a natureza. É o parque que está nos sustentando. Se algum dia esse parque acabar, a gente acaba junto, né? Os mais velhos falavam, que ainda vai aparecer alguém para fazer estudo disso aqui, e isso aqui vai ser o futuro de vocês.
E tá sendo, né? Hoje eu me sinto uma herdeira pré-histórica nesse sentido. Costumo dizer que eu sou da era da Nied Guidon. Era a Nied Guidon chegando aqui no início da década de 70, eu nasci em 1972. Sempre me chamou a atenção a natureza, né? Estar em contato com a natureza, sempre gostei. Eu já trabalho no Parque Nacional Serra da Capivara há 26 anos. E ver que as pessoas estão chegando e ficam impressionadas, né, com as belezas que a gente tem aqui é fantástico. De 93 a gente fez o primeiro curso de guias, junto com o IBAMA na época e o IFAM e a Fundam. Desde o início, a intenção foi criar emprego, educar as pessoas para receber o turista. O desenvolvimento econômico e social ia ser a única saída que toda esta região tinha e que podia proteger o patrimônio. Primeira função do guia é proteger o parque. Bom, o carro-chefe do Parque Nacional Serra da Capivara é a visita aos sítios arqueológicos. A maior concentração de pinturas rupestres do continente americano. A maioria fica muito impressionada. As pessoas às vezes não têm a noção de que os sítios arqueológicos eles estão associados a esse tipo de formação geológica que é única, a exuberância dos cânions, né? Não tem só pintura rupestre, não tem só arqueologia. A gente tem muito ecoturismo. Você pode fazer trilhas para chegar em mirantes, né, vistas panorâmicas, ou mesmo explorar fundos de gargantas, né, fendas. O Parque Nacional Serra da Capivara possui inúmeros circuitos. O Desfiladeiro da Capivara, o Baixão da Pedra Furada, a própria Pedra Furada, um dos ícones do Parque Nacional. Temos a entrada da Serra Branca e a da Serra Vermelha. Baixão das Andorinhas, onde no final de toda a tarde voltam andorinhões de coleira fazendo revoadas, né, para se abrigar. Temos também como atrativos a observação de fauna. A fauna de Caatinga, ela é bem exuberante, uma ave-fauna muito rica. Além disso, a gente tem muitos circuitos que privilegiam a vida das pessoas que moravam aqui antes do parque ser criado. Muitas famílias, né, que moravam aqui, né, na época da extração da maniçoba, que é um látex que se encontra em alguns tipos de plantas aqui da Caatinga. Cerâmicas. Esse aqui parece ser uma bordinha de uma panela. Na Segunda Guerra Mundial, se descobriu que a maniçoba tinha umas propriedades tão boas quanto a da seringueira. E aí as pessoas vieram para cá e aproveitavam a formação natural das rochas e fizeram essa construção bem rústica, né? E o turista pode passar um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, se quiser, e sempre vai ter o que ver.
Tem gente que visita na época da seca e depois volta na época que choveu, porque são as paisagens completamente diferentes. É um bioma onde você consegue ver mais o ciclo da vida do que em relação aos outros biomas brasileiros. A Caatinga, ela está em constante transformação. Entre